Fala pessoal, vamos para mais uma aula aqui na Century Research. Hoje já estou começando a nossa aula aqui, dividindo a tela aqui, já com a telinha pequena, que a gente vai falar um pouquinho sobre indicadores fundamentalistas. E a gente vai começar essa sessão de indicadores fundamentalistas falando sobre indicadores de preço. Então a gente vai ter uma sessão aí de 3 ou 4 aulas falando sobre indicadores. E a gente vai começar essa sessão falando sobre os indicadores de preço, aqueles indicadores para mostrar para a gente se a ação está sendo negociada a um preço justo, se ela está cara ou está barata, aquele sonho de todo investidor, né? Lembrando que assim, a gente sempre diz que os indicadores eles não devem ser isolados separadamente. Então não adianta você olhar só para um indicador e achar que aquela ação está cara ou está barata ou tirar alguma conclusão sobre isso, né? Então a gente olha os indicadores, mas a gente tem que olhar como um todo com a empresa, né? Os indicadores são apenas ali para me dar umas pistas, mas a gente tem que olhar como um todo da empresa. Eu estou no site aqui, ó, Fundamentos, e é onde a gente vai olhar os indicadores de hoje. A gente está aqui, ó, com a empresa Ambev aberta, então já vamos mostrar um caso real. A gente vai dar uma olhadinha hoje um pouco melhor sobre PL, P sobre VP, P sobre EBIT, Dividend Yield e EV sobre EBIT e também um pouquinho de crescimento aqui no KGR, beleza? Então vamos lá, a gente vai passar de forma um pouquinho mais resumida, mas é claro aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem também no nosso grupo. Então vamos começar aqui pelo mais simples, que é o PL, o indicador PL, quer dizer preço sobre lucro. Então a gente está vendo aqui que tem um 14, esse indicador aqui, quanto menor ele for, ele é melhor, ele quer dizer que a empresa está teoricamente mais barata. Por quê? Aqui o P significa o preço mesmo, então o preço de tela da ação, no caso da Ambev aqui está em 12,82, dividido por quanto ela lucra por ação. O lucro por ação, então, é o lucro líquido da empresa, né? O lucro dividido pelo número de ações. Então a gente tem aqui que o lucro hoje dela é de 0,91 por ação. Então isso quer dizer que essa empresa aqui demoraria 14 anos para se pagar no preço atual dela. Então ela demoraria 14 anos gerando esse lucro de 0,91 para chegar nesses 12,80 que ela está sendo paga hoje. Então vocês concordam comigo que quanto menor for esse valor aqui do PL, mais descontada, mais barata essa empresa ela está, porque quer dizer que o lucro dela está bem alto em relação ao preço dela. Então ela conseguiria repor aquele valor ali com facilidade. Qual que é o problema aqui, o perigo de todos esses indicadores de preço que eu vou falar para vocês? Quando você olha aqui, você fala assim, então quer dizer que quando está menor é melhor, quando está maior é pior, quer dizer que está mais cara. Em teoria sim, mas na prática o que a gente vê? Empresas que estão com PL maior, muitas vezes estão com uma perspectiva do mercado de aumentar esses lucros, e por isso sim, e por isso que o próprio mercado está pagando acima do que ela produz hoje de lucro, porque ela está com essa perspectiva aí positiva da empresa. E quando a gente olha para uma empresa ali que está com PL mais baixo e tal, está muito baixo, a gente vê que o mercado já está desconfiando de alguma coisa. Então, é claro, a gente faz essa medida aí de preço para saber se está muito esticada, se tem uma grande distorção para cima ou uma grande distorção para baixo, mas fique de olho, não adianta só você olhar, então esse PL está alto, então quer dizer que essa empresa não presta? Não, quer dizer que essa empresa está tão boa que o mercado está precificando ela já no futuro. Então fica sempre de olho nisso, mas esse é o indicador PL. Temos também o P sobre VPA, ou P sobre VP, que é o preço também, o preço aqui de tela, dividido pelo valor patrimonial por ação. O valor patrimonial são os ativos menos os passivos da empresa. Então aqui a gente tem uma noção aqui de quanto mais caro você está pagando pelo patrimônio dessa empresa. Como no caso aqui da Ambev, você percebe que está em 2,12. Então quer dizer que você está pagando 2 vezes o valor patrimonial dela. Esse valor patrimonial também, quanto mais baixo, menor. Mas aquela mesma situação. O normal ali é você ficar próximo de 1 e 2, é um valor mais normal ali pelo P sobre VPA. Quando você está abaixo de 1, quer dizer que você está pagando um valor mais baixo até do que o próprio patrimônio, o próprio valor patrimonial da empresa. Então você percebe que tem uma distorção. Em teoria, essa empresa estaria muito barata. Mas como eu falei, geralmente isso acontece quando o mercado já está precificando o futuro ali não muito promissor para essa empresa, certo? Esses valores que eu estou falando, de lucro por ação, de P sobre VPA, de VPA, você encontra aqui ó, os valores já calculados já dentro do site Fundamentos, certo? Outro indicador aqui muito utilizado, esse aqui a gente até utiliza um pouquinho mais do que o PL, é o P sobre EBIT. Por que o P sobre EBIT é diferente do PL? A lógica é a mesma, o que muda aqui é que em vez de ser o lucro, aqui a gente usa o EBIT, que é o lucro antes de juros e impostos. Então a gente tem uma visão mais fiel do quanto é o operacional da empresa, de quanto essa empresa está gerando com o negócio dela de fato, desconsiderando os juros e impostos que podem ter algumas distorções. Então aqui a gente tem um número já um pouquinho mais fiel. Você vê que ele tem uma diferencinha aqui, ó, de 14 para 11 em relação ao PL. Entretanto, para alguns analistas, como para o Marcelo Cabizuca, aqui, nosso analista-chefe da Century Research, ele gosta de utilizar mais o EV sobre EBITDA, em vez de você o EV sobre EBIT, em vez de utilizar os indicadores aqui de preço. Por que isso? Porque o preço ele pode ter distorções do mercado
E o lucro também, ele pode ter um pouquinho de distorções. Então, já é mais indicado você usar o EBIT e mais indicado ainda você usar o EV. O EV é o valor de firma. O que é o valor de firma? O valor de mercado, então, ele considera o preço da ação aqui. Então, o valor de mercado é o quê? O número de ações vezes a cotação dela atual, você chega no valor de mercado, e o valor de firma é o quê? O valor de mercado menos a dívida da empresa. Então você tem um valor ali um pouco mais real, né? Afinal, você está comprando esse ativo, você também compra ali o que ela tem de despesa, o que ela tem de passivos. Então você compra como um todo. Então o valor de firma ele acaba sendo um pouquinho mais real aqui, um pouquinho mais fiel do que o valor de mercado. Então o EV sobre EBIT é o quê? O valor de firma dividido pelo aquele lucro operacional lá, o lucro antes dos juros e antes dos impostos. E aí você tem um número um pouquinho mais fiel que vai fugir um pouquinho mais dessas distorções que você pode encontrar em preço ou em lucro, certo? Outros analistas gostam também de utilizar o EV sobre EBITDA. O EBITDA, o que tem de diferente aqui? Ele é a mesma ideia, a mesma coisa, só que é o lucro não só antes de juros e impostos, mas também considera amortizações e depreciações. Então a gente acaba o nosso próprio analista também, Cabizuca, ele acaba recomendando que a gente seja mais fiel ao EBITDA, o EBIT, porque o EBITDA também pode ter algumas distorções que podem ali variar um pouquinho a sua análise. Então o ideal que a gente recomenda é que você utilize aqui o EV sobre EBIT, mas como eu falei, sempre analisando como um todo da empresa, não dá para você julgar ali o valor de uma empresa, se está justo ou não, apenas por um indicador, certo? Agora vamos falar sobre indicadores mais simples, como o Dividend Yield. Dividend Yield é simplesmente a porcentagem que foi paga de dividendos em relação ao valor da ação. Então é interessante aqui você olhar para ver quanto está recebendo, quanto você receberia ali de dividendos anualmente. Então nos últimos 12 meses ali a Ambev pagou 5% de dividendos, então você teve um retorno de 5,7% só em dividendos, sem contar a valorização ou desvalorização da ação, né? E a gente sabe que as pessoas ficam muito impressionadas com esse dividend yield, sempre quer um dividend yield mais alto, mais alto e mais alto, mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado também nessa análise, pessoal. Muitas vezes a gente quer uma empresa que pague muito dividendo, mas se a empresa está reutilizando esse lucro que ela tem para investir nela mesma, em vez de distribuir a maior parte como dividendos, às vezes é até melhor você ter uma empresa de crescimento, uma empresa que sabe o que fazer com aquele dinheiro, em vez de te distribuir para você ter que reinvestir em outra empresa ou nela mesma ali que não está já em projeção tão grande de crescimento. Um belo exemplo disso aqui é a WEG, por exemplo. A WEG é uma empresa que tem aqui um dividend yield de 1,3%, mas é uma empresa incrível, uma empresa excelente, uma empresa que vem crescendo muito durante os anos. E esse aqui até acaba de confundir um pouco, porque como a cotação dela está sempre subindo muito, quem comprou aqui ela a R$10, o dividend yield dessa pessoa, o dividend ou cost que a gente chama, é muito maior do que esse 1,3. Então ela está tendo um retorno de dividendos muito maior do que esse 1,3 se comparado ao preço que ela pagou, né? Então tomar cuidado também nessa análise. Claro, é bom a gente ter boas pagadoras de dividendos, quer dizer que a empresa lucra recorrentemente a ponto de conseguir sempre estar distribuindo dividendos, mas toma cuidado aqui para não cair em ciladas, cair em papos aí de não, essa empresa está pagando 25% de dividendos nos últimos 12 meses. Geralmente isso são não recorrentes, são dividendos que não vão ser pagos regularmente, aconteceu uma vez ou outra. Então, aconselho para você que está buscando empresa de dividendos, se você quer esse, o foco seu já é a renda passiva, você já tem um patrimônio legal, não está focando tanto em crescimento de patrimônio, dê uma olhada não só no dividend yield dos últimos 12 meses, dê uma olhada no histórico de pagamento de dividendos para saber que essa empresa realmente, recorrentemente, ela paga esses bons dividendos. O último indicador que eu queria mostrar é o CAGR, né, que a gente chama o crescimento aqui de receita, o lucro dos últimos anos, dos últimos 5 anos, 10 anos, aqui varia bastante. É um indicador que é bacana para você saber se a empresa está crescendo aqui, só para você bater o olho e já saber se ela está crescendo nos últimos anos. Mas o que eu aconselho mesmo você fazer é você entrar aqui no Status Invest, por exemplo, eu vou mostrar aqui o da WEG, você tem aqui a receita líquida e o lucro líquido dos últimos anos, também os custos aqui, eu vou até tirar para só ficar mais bonitinho o gráfico. Você consegue colocar aqui nos 10 anos, dar uma olhada no lucro líquido, na receita líquida. O importante aqui é o quê? Você vê essa curva aqui, esse crescimento. Pode ser normal uma empresa ter um ano ou outro que vem abaixo ali, mas se você olhar nos últimos 10 anos, é importante você ver que está tendo esse crescimento. Quando você olha só aquele número seco ali de porcentagem do CAGR, às vezes você pode ter uma grande distorção. Às vezes a empresa teve prejuízo, um ano com um baita ali lucro e aí, na porcentagem foi bom. Mas se você olhar, você vê que a empresa vem derrapando. Então é importante você olhar aqui essa curva, olhar nos últimos anos no detalhe. Eu prefiro olhar assim, certo, pessoal?
E por hoje é isso, pessoal. A gente bateu aqui nos principais indicadores de preço das empresas. Como eu falei, sempre analise de forma macro, de forma geral a empresa. Nunca olhe só um indicador e tire conclusões com base nisso. Então, a gente está mostrando aqui com uma base de conhecimento para vocês, mas sempre analise como toda a empresa. Próxima aula a gente fala um pouquinho sobre indicadores de dívida, certo?